Ei, gente, professor Marcos Dominici aqui. Hoje a gente vai finalizar nossa primeira parte sobre vanguarda, só que com atividades. Expressionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo, futurismo e... acho que faltou alguma? Ainda vamos falar sobre ela. Vem com a gente. Vamos lá. Nós vamos trabalhar com atividades, inclusive algumas delas já foram trabalhadas no Enem. Uma coisa que Enem ama, vanguardas europeias. Tem algumas em particular, todas, né? Mas as que são assim, preferenciais estão entre futurismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo. Epa, falei todas. Então, atentem às vanguardas. Professor, isso tem alguma coisa a ver com o Brasil? Tudo. As vanguardas europeias, elas vão dar base para uma coisa que quase nunca ninguém ouviu falar, chamado Semana de Arte Moderna, né? Então, vamos lá. Texto 1, uma imagem de um banco com uma roda de bicicleta em cima. O Enem trabalha dessa maneira, então dá para se fazer a leitura a partir disso. Uma imagem pode ser lida? Pode e deve ser lida. Vocês fazem isso automaticamente e inconscientemente nas redes sociais. Não entendi. Tu olha, bonito, na foto que tu está querendo, bonita, né? Aí vê a imagem da pessoa que está lá com um filtro fantástico, tu acabou de fazer a leitura. Gostei, pronto. Deu para entender o que é leitura? Texto 2. Ao ser questionado sobre o seu processo de criação do readmade, Marcel Duchamp, já explico para vocês o que é um readmade, disse: isso dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil escolher um objeto, porque depois de 15 dias, você começa a gostar dele ou detestá-lo. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma noção ou emoção estética. A escolha do readmade é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, uma ausência de total bom ou mau gosto. Readmade, atenção a essa palavra, essa expressão no caso. O que é um readmade? Eu vou pegar aqui, propositalmente, a garrafa que eu estou usando para beber água. Essa garrafa, bem aqui, com água desse jeito, dependendo da forma como eu imaginar uma obra de arte, ela pode vir a tornar-se uma obra. Qual é o intuito? Qual é a intenção? Qual é o meu conceito? Pronto, ali ela acabou de ser um objeto comum, uma garrafa para colocar água, e passa a ter uma conotação artística. Ela pode virar uma obra de arte. Foi o que Duchamp fez com o urinol, o mictório, né? E como alguns artistas da arte contemporânea fazem hoje. E aí ele questiona a seguinte situação. Enem de 2017. Relacionando o texto e a imagem anteriores, né, o banco com a roda, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os readmades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em criticar princípios que determinam o que é uma obra de arte. Meus amores lindos, nenhum de vocês, nem mesmo eu, que sei um pouquinho mais sobre arte, somos especialistas ou críticos de arte. Eu estudo um pouco mais, mas isso não me dá o direito de dizer na internet se algo é arte ou não. Abstenham-se de fazer comentários de uma coisa que você não sabe. Então, um objeto pode vir ser arte, sim, dependendo da forma como o artista vai colocar. Se isso vai te agradar ou não, aí é uma outra história. Isso chama-se estética. Então, você tem o direito de dizer assim, não gostei da obra, não me diz nada. É um direito que cabe a você, mesmo que você não consiga fazer a leitura. Mas pense, o artista tinha alguma motivação, algum objetivo ao fazer. Se você tiver curiosidade de saber o que é, muda toda a sua concepção de arte. Isso é o princípio da arte contemporânea. Então, readmade é quando você pega um objeto que tem uma função no cotidiano e transforma esse objeto em arte. O dadaísmo fez isso e deu liberdade para a arte contemporânea. Ok? Segunda questão. Centrando-se assim no moderno, faziam apologia à velocidade da máquina, do automóvel. Um automóvel é o mais belo que a vitória de Samotrácia, dizia Marinetti no seu primeiro manifesto. Da agressividade, do esporte, da guerra, do patriotismo, do militarismo, vou acrescentar um pouquinho, do fascismo, né, das fábricas, das estações ferroviárias, das multidões, das locomotivas, dos aviões, enfim, de tudo quanto mais exprimisse o moderno em suas formas avançadas e previstas. O texto acima define um dos primeiros ismos das vanguardas artísticas europeias que sacudiram o século XX. Nós falamos de futurismo. Eu coloquei uma coisa que não estava aí, por quê?
todo mundo que conhecia o conceito do futurismo sabia claramente de que, quando falava-se do patriotismo e militarismo, Marinetti e o Mussolini eram amigos. E tanto é que o Marinetti escreveu documentos para o Mussolini, né, reforçando e validando o fascismo. Então, mas o futurismo é válido como, mesmo algumas pessoas contrárias a isso, é válido como manifestação artística. Só quero frisar isso. Terceira questão. O dadaísmo foi uma das vanguardas cujos preceitos serviram de base para o movimento, né, no início do século XX. Ele levou em consideração a afirmação da identidade nacional, mas soube aproveitar, devorar as influências estrangeiras para a concepção das obras. O termo que está faltando, bem questão de fundamental, é o modernismo. Pois é, gente, modernismo, a Semana de Arte Moderna Brasileira, vai beber nas vanguardas europeias. E o dadaísmo é uma das últimas, quando acontece um negócio chamado de pós-modernismo, onde há liberdade maior dessa quebra de regras. Quarta questão. O pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, em vida ficou rico e milionário, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica, ou Guernica, em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca do mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos, instalando-se no MoMA, onde sairia apenas em 1981. Né? Essa obra apresenta elementos plásticos identificados pelo painel ideográfico, né, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Eu não entendi nada, professor. Traduzindo em linguagem simples, ele pegou, imaginou os horrores da guerra, porque aquele quadro está cheio de horrores da guerra, pessoas mortas, animais sendo sacrificados, tudo de ruim, só que ele foi geometrizando e criando a própria leitura. Né? Você só precisa ter paciência para entender cada trecho do quadro. Quinta questão. O início do século XX traz consigo uma grande gama de vertentes artísticas que vão dominar a produção artística da época. Entre 1904 e 1905, na Alemanha, com um grupo chamado Die Brücke, o que significa a ponte, tem início o movimento expressionista. Quanto a este movimento e suas características, a gente pode afirmar que o expressionismo procurou expressar emoções humanas e interpretar angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XX. Metaforicamente falando, fazendo uma contextualização, o nosso ano de 2020 ele é basicamente expressionista. Por quê? Porque muita coisa do que a gente passou e ainda está passando desse ano, em função da pandemia, uma série de situações, né, e perdas, a gente poderia pintar ou até mesmo fotografar imagens ou representar em poesias esse momento triste, pesado, angustiante, deprimente, que é o que a gente tem passado nessa temporada. Mais expressionista que ele, eu espero que 2021 não seja. Observe a imagem do lado. É um filme do início do século XX, lá pelos meados de 1930 a 1940. Final da década de 20 para 30. Sobre a imagem anterior, retrata uma das mais destacadas produções do expressionismo alemão, fim dos anos 30. E sobre esse movimento artístico, não é correto afirmar a seguinte situação. Ele não teve como principal influência o movimento operário. Vou partir bem aí. O movimento operário ele é uma consequência de outras vertentes. O dadaísmo e o expressionismo ele vai ser pautado em função da necessidade, da angústia do homem em tentar se localizar como ser nesse período. Parece meio metafórico? Vamos contextualizar. O que eu estou fazendo da minha vida que parece não ter sentido? Pois é, o expressionismo combina muito, lamentavelmente, com muitas circunstâncias que a gente vive hoje, inclusive ansiedade e depressão. Sétima questão. A obra Les Demoiselles d'Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo, com tendência africana, uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que foi caracterizado por produção de máscaras ritualísticas africanas. Onde eu tenho noção disso? As duas mulheres do quadro, as duas últimas, têm no rosto nítidas máscaras africanas. É bom a gente ter noção disso, por quê? Porque a arte africana
negra, preta, ela vai influenciar a arte europeia do final do século XX, do início do século XX. E nossa última obra, o movimento que ficou conhecido como fauvismo, tinha seu maior representante na figura de Henri Matisse. A dança, de 1910, foi uma vanguarda que tinha como característica básica a arbitrariedade cromática, simplificação das formas, traduzindo da maneira mais simples, cor. Eu não quero saber o que está sendo pintado, a forma em si. O mais importante é cor. Pronto, fechamos nossas atividades. Busquem as atividades no caderno de questões e até a próxima. Um abraço.